Pessoal, então, nosso primeiro vídeo, então, a gente conversou um pouco sobre esses dois vídeos, iluminismo, né, e a questão do liberalismo. Como vocês viram no vídeo sobre liberalismo, ele dá múltiplas possibilidades de reflexão, né, mas o ponto principal é pensar uma sociedade onde o homem seja a centralidade e o bem-estar desse homem seja a centralidade também. Vocês receberam no material que eu enviei para vocês no dia 29 de agosto a seguinte questão. Nós vamos discutir, para tentar encontrar em sala de aula, a seguinte resposta. Qual a relação entre a doutrina liberal, o liberalismo, e a doutrina cooperativista? Né? Para isso, também entender qual a influência do iluminismo para o cooperativismo. Né? Então, esses dois elementos aí, junto com o que nós conversamos na aula anterior ainda, né? A influência do utilitarismo para o cooperativismo. Então, a ideia principal disso, dessa primeira abordagem, o que é? É evidenciar para vocês que o cooperativismo ele não nasce de uma forma espontânea, daqui a pouco surgiu na cabeça dos sujeitos. Não. Ele é o resultado de um conjunto de outras doutrinas que vão influenciar pensadores da época a repensar a sociedade. Então, nós vamos ver que a sociedade está indo num caminho, começa a andar num outro caminho, que é o iluminismo, vai chegar a uma sociedade industrial, onde vai se pensar uma sociedade diferente. Só que essa sociedade diferente, na prática, acaba não sendo tão diferente assim. E daí nós vamos ter movimentos que vão tentar reivindicar essa sociedade melhor, essa idealização iluminista de uma sociedade melhor. Essa reflexão da sociedade moderna, ela vem com a ideia de uma vida melhor para o ser humano. Por isso, se justifica o surgimento de movimentos do socialismo cristão, por exemplo, né, o próprio cristianismo, que consegue também se desenvolver de uma maneira a pensar a sociedade de uma forma diferente. Então, se o cristianismo na Idade Média ele era enclausurador de uma sociedade, esse cristianismo na Idade Moderna ele vai também refletir sobre as mazelas da sociedade. Nós vamos ter lá o tal da Rerum Novarum, que é uma encíclica do Papa, falando inclusive dos abusos da sociedade industrial. Nós vamos ter então o marxismo, então Marx começa a pensar a sociedade e dizer, olha, nós não estamos na Idade Média, em castas, mas nós estamos numa idade moderna, onde nós temos o proletário, que só trabalha e que tem uma função de trabalho exclusivo, vende sua mão de obra, e nós temos uma burguesia que vai ser dona dos meios de produção. O que muda de fato em relação à relação de servo? Se a exploração continua igual. Então Marx vai pensar essa sociedade. Né? Então marxismo, socialismo, né? Vai ser uma consequência disso. Pensar uma sociedade melhor. Então, junto a isso, nós teremos alguns movimentos sociais, como os ludistas, os cartistas e os socialistas utópicos. Então, o interessante disso tudo, qual é o objetivo dessa discussão toda? É vocês entenderem que a doutrina cooperativista ela é o resultado de um conjunto de reflexões que já vinham vindo no passado da história. Né? Entre elas, aqui nós conversamos já. Então, para a nossa próxima aula, nós vamos tentar entender a influência do liberalismo na doutrina cooperativista. Para quem ainda está começando no curso e ainda não teve essa disciplina especificamente do cooperativismo, e nós vamos estar entrando mais nisso, foi colocado junto ali um manual, né, que é o nosso um cooperativismo, material de apoio. Todos os colegas do curso têm, é um material que perpassa todas as disciplinas do curso, né, que é um material em PDF ali, que é do Sescope, que como a gente ajudou a construir, a gente pode estar utilizando. E eles vão ter várias coisas do cooperativismo, que vai ser utilizado então durante todo o curso. E também tem que ganhar a tese ali. A tese é meu trabalho de conclusão de curso de doutorado. Alguns podem reclamar, né? Ah, mas uma tese de doutorado para discutir, isso é muito complexo. Não. A tese foi escrita de uma maneira, e essa adequação dela aqui, para ser uma leitura acessível, um material de apoio para os cursos de graduação e pós-graduação em cooperativismo. E nessa parte especificamente, que a gente pede para o pessoal dar uma lida ali, para quem não tem entendimento e tem alguma dúvida ainda sobre o cooperativismo, apenas o capítulo 4,
4.1, 55 e 56 da tese, né? Que fala sobre esses princípios sobre o cooperativismo, tá? Então, essas páginas ali, elas trazem esse capítulo algumas reflexões sobre o cooperativismo que vão ajudando a entender essa relação entre o cooperativismo e essas outras doutrinas, certo? Então, esse material, como falei, é um material de apoio que fica base para vocês, né? Então, vocês vão ler uma parte agora, uma parte lá em Cooperativismo 1, depois uma parte em Cooperativismo 3, outra parte em Cooperativismo 4. Nessa disciplina mesmo, Cooperativismo 2, nós vamos utilizar várias partes da tese. Então, a tese ela é uma material de apoio básico do curso, assim como também material básico do curso, aquele manual do cooperativismo ali, material de apoio, tá? Então, não é para ler tudo aquilo, vocês vão lendo aos poucos no decorrer da disciplina, certo? Então, nesse nosso próximo encontro, pessoal, o que eu peço para vocês? Primeiro, prestem atenção, estejam com o glossário explicativo já meio desenhado, para discutir quais são os conceitos até agora que vocês já estão desenhando, tá? A gente discutiu vários conceitos que são importantes que façam parte do conteúdo, né? Modo de produção, liberalismo, utilitarismo, tudo está em vídeo, tem texto, tem vídeo, então não justifica-se o não ter acesso ou achar difícil o material. E foi discutido na sala de aula também. Então eu queria dar uma repassada no glossário de vocês até agora, quem tem o que, como tem, o que tem diferente, né? Tentarmos responder essa pergunta, qual a relação entre o liberalismo e a doutrina cooperativista, para na sequência discutirmos outras doutrinas que também vão influenciar na constituição da doutrina cooperativista, né? Então a ideia realmente é perceber isso, que a doutrina cooperativista, então, ela é um conjunto de outras doutrinas que vão sendo incorporadas a essa lógica, né? Entre elas, inclusive, o humanismo, que nós não falamos também ainda. Então, nesse primeiro momento, nós vamos discutir sobre essas doutrinas filosóficas que influenciaram a reflexão, a doutrina cooperativista, certo? Por isso é tão importante compreender os conceitos, compreender o glossário explicativo. Então, quem estiver meio perdido, retoma os vídeos, que ali estão os principais conceitos, retoma os artigos, que estão os principais conceitos, e retoma os vídeos, onde também já discutimos os principais conceitos. Por quê? Nós teremos um trabalho final desta etapa da disciplina, que vai incorporar exatamente todos esses conceitos, onde vocês vão entregar, e devemos passar para a próxima etapa dessa disciplina, que é discutir aprofundamentos do cooperativismo, né? E vocês vão ver a influência dessas doutrinas todas na prática cooperativista, ou na proposta cooperativista, ou na doutrina cooperativista, né? Então vai ficar mais evidente o porquê que o cooperativismo é assim e não é assado, né? Por que o cooperativismo insiste tanto em algumas coisas, né? Porque está lá nas suas raízes. E que raízes são essas? Doutrinárias anteriores, certo? Que é o pensar numa sociedade diferente. Vocês vão ver no decorrer também nesse mesmo módulo da disciplina que o cooperativismo ele vai, de certa forma, resgatar os princípios iluministas e, do outro lado, ele vai se contrapor a um modo de produção de uma economia de mercado. Nós vamos começar a surgir no liberalismo, ou neoliberalismo, uma economia voltada ao mercado e não às pessoas, como o iluminismo pensava. E o cooperativismo, então, vai ser uma forma de pensar, resgatar essa ideia de uma economia, de uma sociedade voltada para as pessoas. Lembra aquela questão dos meios e fins? Pois é, voltamos a essa questão novamente. Ou seja, o cooperativismo ele vem com uma ideia de pensar, olha, os meios são a produção, os fins é as pessoas. E o modo de produção capitalista liberal, que vai se tornar neoliberal, ele vai fazer o contrário. Ele vai voltar àquele modo de produção onde as pessoas são um meio para o enriquecimento do grupo pequeno. Ou seja, vai ficar tudo a mesma coisa. Então, por isso o cooperativismo é tão importante como uma reação à sociedade que insiste em escravizar o sujeito, torná-lo menor, quando ele pode, então, dentro da proposta iluminista, ser maior. Vamos nos encontrar, então, na terça-feira, seguindo a partir dessas conversas. Muito obrigado.